Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 24 de setembro, com a decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, jogo da volta, primeiro jogo no Maracanã, 1-0 para o São Paulo, gol do Caleri. O Flamengo precisa de uma vitória simples para levar esse jogo para os pênaltis ou de 2 gols para ser campeão. O São Paulo joga pelo empate para ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Além disso, temos muitos jogos nesse domingo e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível e evitar as maiores pegadinhas no dia de hoje. Vamos começar o nosso planejamento às 7h30 da manhã no jogo da Inter com o Empoli. Eu sei que muita gente não gosta de acordar cedo no domingo. É uma rotina comum para mim, sinceramente. Tem Bundesliga 2 às 8h30 e tem sempre um jogo do italiano às 7h30 da manhã. Na maioria das vezes não é um jogo tão interessante, por isso que às vezes dá até para acordar um pouquinho mais tarde. Mas nesse domingo joga o líder do campeonato contra o último colocado. Então eu acredito que seja uma oportunidade interessante. O Empoli vem de 4 derrotas em 4 jogos e a Inter vem de 4 vitórias em 4 jogos. Acho que vale a pena acordar um pouquinho mais cedo. Se você não quiser acordar, não tem problema, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre jogos um pouco mais tarde, tá bom? Não vou me aprofundar tanto por aqui, porque são poucos jogos ainda disputados pelas duas equipes, não dá nem pra gente utilizar ainda o PDF de apoio, mas vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Empoli. Começou com uma derrota pro Verona por 1-0, 2-0 para o Monza, fora de casa, perdeu para a Juventus por 2-0 e tomou uma goleada da Roma por 7-0. Essa foi a primeira vitória da Roma na competição e o Empoli tomou esse cacete todo lá no estádio da Roma. A Inter vem de vitória contra o Monza na estreia do campeonato, venceu o Cagliari fora de casa por 2-0, a Inter por 4-0, a Fiorentina por 4-0, a Fiore é um adversário bem complexo, e 5-1 no seu rival Milan, um cacete em casa, né? Na verdade, o Milan também obviamente jogou em casa e depois empatou com a Real Sociedad por 1-1. Não foi um jogo bom contra a Real Sociedad na Liga dos Campeões, tá? Mas fora de casa não chegou a ser um resultado assim péssimo. Podia ter sido melhor, mas não foi um resultado assim tão ruim para quem começou perdendo o jogo, tá? Então acredito num favoritismo muito grande da Inter por aqui. Eu acho que se você é trader, dá para pensar numa situação para back favorito no primeiro tempo. Eu só tomaria um pouco de cuidado porque o estilo de jogo da Inter não é um estilo de jogo tão propositivo assim, tá? A Inter às vezes costuma chamar o adversário para cima, correr um pouco mais de risco para conseguir encontrar os espaços para o gol. Destaque para o Thuram, não sei se vai estar disponível, acredito que sim, está jogando muito bem, se encaixou muito bem na Inter, e também, óbvio, né, o Lautaro Martinez, o grande artilheiro da equipe. O Empoli concedeu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 7, concedeu o primeiro nas últimas 6, né, então é interessante para pensar num primeiro gol do Milan por aqui. Não marcou gol nas últimas 4, então o cenário de ambas marcam acaba ficando talvez um pouco mais complexo, né? A gente tem aqui o ambas marcam não nas últimas 4, o over 1,5 em 9 de 10. Gosto de pensar nesse cenário para 2 gols, tá? Vamos começar então falando sobre isso. Se você é Panther, acho que esse over 1,5 é interessante, com uma cotação mais valorizada, não com essa daqui, tá? Os últimos jogos entre eles, 3-0, 1-0, 4-2, 3-2 e 2-0. Quando a Inter visitou o Empoli, 3-0 e 2-0. Então um cenário interessante esse over 1,5, com uma cotação mais valorizada. E se você pensa no mercado de resultado final, eu esperaria uma valorização dessa cotação da Inter. Não te indicaria aqui trabalhar com handicap asiático. Talvez, se for para puxar muito a corda, o menos 1,25, né, para a Inter vencer por 2 gols de diferença, mas eu gosto muito de pensar só nessa vitória da Inter num cenário um pouco mais valorizado. Quais são esses cenários? Inter com dificuldade de marcar no primeiro tempo, para você pegar essa possível vitória no segundo tempo. Ou uma Inter perdendo o jogo, né? Pode acontecer do Empoli abrir o placar e você tentar buscar essa dupla chance da Inter por aqui. Saindo da Itália às 7h30 da manhã, uma hora depois, Alemanha, segunda divisão, Fortuna Düsseldorf e Hannover. 8h30 acho que já dá pra você estar acordado, hein? Não sei, mas tem jogo mais tarde. Daqui a pouco a gente chega lá. Acredito num bom jogo por aqui, porque o Fortuna é um seríssimo candidato a se classificar para a primeira divisão. Finalmente, depois de 2 temporadas tentando buscar essa situação, parece que o Fortuna agora começou a dar liga. Era uma equipe que não jogava bem fora de casa, já está começando a jogar. O último jogo do Fortuna agora foi uma vitória contra o Hansa fora de casa por 3-1. Já tinha vencido o Elfsberg fora de casa por 5-0. Então é uma equipe que vem buscando já essa situação de primeira divisão e vem merecendo isso, tá bom? 4 vitórias em 6 jogos. Como mandante tem 2 vitórias e 1 derrota. E como visitante o Hannover tem 2 vitórias e nenhuma derrota. O Hannover é a grata surpresa por aqui, né? Conhecido por ser uma equipe que está preso também nessa caverna do dragão junto com o Hamburgo. Se eu não me engano ele caiu 1 ano ou 2 anos depois do que o Hamburgo e está ali agarrado também. Fez muito bom jogo contra o Osnabrück na última rodada. Apesar do Osnabrück estar com um jogador a menos, o Hannover não quis saber disso. Foi para cima, meteu 7-0. Foi interessante porque ele conseguiu melhorar bastante o seu saldo de gols. E isso é importante, né? Para a tabela de classificação.
classificação. E os últimos jogos entre eles, nós tivemos aqui um 3-3 nesse último cenário do Fortuna em casa recebendo o Hannover, tá? Tivemos já 1-1, também já tivemos um 0-0, paciência, mas eu acredito num jogo interessante para cá, principalmente para o mercado de gols. O Hannover, muito bom quando tá vencendo o jogo para contra-ataque, e o Fortuna também costuma ser muito agressivo nessa situação. O Fortuna é uma das melhores equipes de bola aérea, tá? Alça muito bem bola em situações de bola rolando e também muito bom nas bolas paradas, mas essa subida para usar a bola aérea pode ceder contra-ataque para o Hannover. Gosto de pensar no cenário para 2 gols com valorização, se o primeiro tempo foi bem ruim, tá? Theo, já saiu um gol, né? Saiu um gol cedo. Posso pensar no cenário de 2,5? Claro, principalmente se o time que está na frente do placar estiver contra-atacando. Eu vi que teve umas dúvidas em relação a isso no outro vídeo e eu gosto de responder aqui para vocês todos verem. Quando eu estou trabalhando no Bundesliga 2, vocês podem me acompanhar no Telegram, independente se o jogo tá 1-0 ou 10-0, se ainda tiver oportunidade, vale sim pensar no mercado de gols, tá? Porque as equipes não costumam parar, né? Então, óbvio, em cima de uma boa leitura de jogo. Então, se o Fortuna estiver vencendo, ou se o Hannover também, porque o Hannover é um bom time de contra-ataque, dá para ficar de olho também em mais 2 gols, desde que tenha leitura para isso. Dá para pensar no ambas marcam? Sim, dá para pensar no ambas marcam. O Hannover acho que gostou dessa ideia de ficar em cima ali na tabela de classificação, e se vencer o líder, pode ser líder, né? Então, acho sim interessante ficar de olho nisso. Saindo da Alemanha, agora às 10 horas da manhã, imagino que aqui você já esteja acordado. O Arsenal enfrenta o Tottenham num derby, num clássico do norte de Londres, uma das maiores rivalidades, né, da Inglaterra. Os dois acho que não se gostam tanto. Então, acho que vai ser um jogo pegado, né? Principalmente pelo fato do Tottenham estar numa boa fase, vir de 4 vitórias seguidas. Isso pro Tottenham às vezes nem é tão comum, né? O Tottenham vem 2-0 contra o United, 2-0 contra o Bournemouth. Esse empate e eliminação aqui contra o Fulham foi na Copa, então 5-2 contra o Burnley e uma virada excepcional contra o Sheffield no finalzinho, com o Richarlison calando os críticos, inclusive, me calando, né? Porque o Richarlison não vinha muito bem e naquele jogo ele fez um gol e deu um passe para gol, tá? O Arsenal vem de uma goleada contra o PSV na Liga dos Campeões, venceu o Everton, um jogo difícil, venceu o United, outro jogo difícil, empatou com o Fulham com um homem a mais, deu bobeira aqui e venceu o Crystal Palace, além de ter vencido o Forest no início da competição. Vale a mesma briga por aqui, que é, imaginando que o City vença o Forest no sábado, tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o jogo do City com o Forest, imagino que a briga seja pela segunda colocação. As duas equipes com a mesma pontuação, o Liverpool joga contra o West Ham hoje, então acredito que é a mesma briga e isso aflora ainda mais essa disputa entre as duas equipes. Vamos dar uma olhada aqui no histórico recente, já que a gente tem um derby, um clássico tão grande. Olha só, Arsenal venceu as duas últimas partidas, inclusive fora de casa, o Tottenham venceu em 2022. O Tottenham também venceu aqui um amistoso e também outro jogo aqui em 2020. Então é um jogo bem mais parelho do que se imagina. Não temos uma dinastia, né? Vitória do Arsenal, 2, uma vitória do Tottenham, uma vitória do Arsenal, uma vitória do Tottenham, uma vitória do Arsenal, 2 vitórias do Tottenham, alguns empates. Então, enfim, não é tanta dinastia para um lado. Mas, quando a gente filtra para dentro da casa do Arsenal, aí sim, ó, uma vitória do Tottenham em 2018, acho que aqui é a Copa da Liga Inglesa, depois uma vitória do Tottenham lá em 2010. Aí sim, o Arsenal dentro de casa, ele na maioria das vezes não perde para a equipe do Tottenham, tá? Então aqui num cenário de quase 30 anos, a gente teve 3 vitórias do Tottenham apenas, né? Então, nesse filtro, o Arsenal ele acaba tendo um pouco mais de favoritismo. Além disso, a última derrota do Brighton em casa, tirando os jogos de amistosos, que a gente não considera, uma derrota no final da temporada passada para o Brighton, né? Onde o Arsenal ali já estava praticamente com o título perdido, o Brighton só terminou de liquidar a fatura, tá? Então o Arsenal muito bem dentro de casa desde então. O Tottenham, apesar de ter vindo de bons resultados, a gente não pode comparar com um período muito grande, porque ele não vinha dando resultado com o antigo treinador, e agora com o Postecoglou parece que as coisas mudaram bastante. O Tottenham, nesse momento, briga por título, né? Não dá para negar isso, mesmo com a saída do Harry Kane, né? Não sei se o futuro vai dizer se foi bom ou ruim para o Tottenham perder o Harry Kane. Acredito que não é bom, né? Mas talvez o Harry Kane não tinha ali um bom treinador, e ele acabou saindo no momento que o Tottenham, até o momento, vive uma boa fase com um bom treinador. Se você é um trader, como é um jogo de disputa muito grande em relação a derby, a clássico, a torcidas, me parece um jogo muito mais pegado do que propriamente um jogo para favoritismo de alguém. Inclusive, eu quero tirar uma dúvida aqui com vocês. Vamos dar uma olhada no último jogo em relação ao número de cartões. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões no 2-0. No jogo 3-1 da Premier League, tivemos um vermelho e 3 cartões amarelos, ou seja, um jogo pegado. Mais um 3-0 aqui em 2020.
2022, 2 amarelos, 5 amarelos e um vermelho, ou 6 amarelos e um vermelho no caso, mais um aqui em 2021, um amarelo, 2, 3, 4 amarelos e um vermelho, ou seja, uma incidência grande de cartões vermelhos e um jogo pegado, tá? Então, para você que é um trader, muito cuidado com a questão de correção de preço, em trabalhar match odds, muito foco na leitura de jogo. Por que eu digo isso? Porque no mesmo horário vai estar acontecendo, por exemplo, o jogo do Chelsea, o jogo do Liverpool, tem o jogo do Leverkusen, que a gente vai conversar daqui a pouco, tem o jogo do Brighton. Então são jogos que vão te tomar a atenção em algum momento e você pode, se tiver com uma posição aberta nesse jogo do Arsenal, se perder um pouco. Isso acontece comigo, tá? Por isso que eu faço esse alerta para vocês. Muitos jogos ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue, principalmente com posições abertas, tomar conta de tudo. Às vezes é isso daqui, para o jogo mudar, a gente não percebeu. Então, muita cautela, tá? Se você for trabalhar correção de preço. Se você é Panther, eu não vou te indicar vitória de um lado, nem empate anula de outro e tudo mais, porque a rivalidade é uma coisa que eu respeito muito, tá? O cenário de clássico, de derby, de equipes que tem no outro uma rivalidade muito grande, eu respeito demais, né? Então eu não vou te indicar vitória para um lado ou do outro, apesar de achar que o Arsenal, mesmo o Postecoglou tirando bom desempenho dessa equipe do Tottenham, eu acho que o Arsenal está um pouco mais preparado, mas o Arsenal é uma equipe que na maioria das vezes ele também cede oportunidade, tá? Então eu gosto muito mais de pensar no cenário para gol. Os últimos 5 jogos, em 4 tivemos situações de over 1,5 e em 3 tivemos situações de over 2,5, tá? Então eu gosto de pensar no cenário para 2 gols, pelo menos, com uma cotação mais valorizada, e também não duvido de uma possibilidade de 3 gols. Não duvido também de um ambas marcam sim, porque hoje o Tottenham vive uma boa fase ofensiva e o Arsenal, apesar de também viver isso, cede oportunidade principalmente no segundo tempo, tá? Então podemos ter sim situações de ambas as equipes marcando por aqui, mas eu não vou te indicar nada para um lado e para o outro, não criar muito viés, né? Deixa a leitura falar pra gente. Às vezes o Arsenal vem e faz um jogo perfeito, ou às vezes o Tottenham vem e surpreende o Arsenal. Eu prefiro me surpreender com o que está acontecendo ao vivo e não trazer um viés, uma expectativa pré-jogo e acabar ali ficando travado do que fazer por ter já criado um cenário e acabar não indo contra ele, né? No caso, o cenário que a gente criou. No mesmo horário do jogo do Arsenal, o Liverpool enfrenta o West Ham dentro de casa em Anfield, uma cotação próxima de 1,40. É sim favorito o Liverpool por aqui, mas sinceramente o West Ham é uma equipe muito traiçoeira. Então eu não sei se o Liverpool não poderia se complicar por aqui, foi até onde eu coloquei o Liverpool para hoje, né? Não que ele não vença, mas eu tomaria um pouco de cuidado. O Liverpool vem muito bem, realmente, em relação a números e resultados, porém o Liverpool saiu atrás contra o Wolverhampton, saiu atrás contra o Newcastle, saiu atrás agora contra o Lask, né? Tudo bem, uma situação de Europa League onde o Liverpool não tem, vamos dizer assim, talvez tanta motivação como na Liga dos Campeões, mas deu conta do recado na hora da virada, mas foi mais um jogo onde o Liverpool teve que virar, né? Contra a equipe do Bournemouth também saiu atrás, teve que virar o jogo, só contra o Aston Villa que praticamente dominou tudo. O grande problema por aqui é o seguinte, qual que é o cenário desse jogo, Theo? O cenário é que o West Ham não gosta tanto da bola. O West Ham não vai fazer um jogo em Anfield com 60% a 50% de posse de bola. O West Ham é uma equipe traiçoeira com poucos passes. Então é uma equipe que se compacta, vai precisar de poucos passes para construir essa jogada ofensiva para poder chegar no ataque, né? Com o Antônio ali, o Paquetá puxando no contra-ataque. Então é uma situação onde o Liverpool provavelmente já vai ter o domínio do jogo por meio da posse e provavelmente vai jogar com as linhas ofensivas. Então já é um cenário mais ou menos moldado. Se isso estiver acontecendo, não vai ser nada de novo para o mercado. Agora, o Liverpool tem que tomar muito cuidado com esses contra-ataques do West. E isso que dificulta um pouco essa posição. Se o Liverpool conseguir neutralizar esses contra-ataques, dá pra gente pensar nesse back favorito ao Liverpool. Se o Liverpool não tiver conseguindo neutralizar esses contra-ataques, já é um risco. Por exemplo, no jogo contra o City, onde o West Ham perdeu por 3-1, o City demorou muito para conseguir fazer o seu primeiro gol, porque o West Ham compactava muito bem. E o City tomou o primeiro gol. Depois ele teve que virar o jogo, né? Ou seja, uma situação onde o West Ham puniu o City em jogadas de velocidade. Contra o Brighton foi a mesma coisa. O West Ham precisou de pouquíssima posse de bola, poucos toques na bola para conseguir punir o adversário e também venceu o Brighton aqui por 3-1. Então toma um pouco de cuidado em relação a ver o West Ham recuado e achar que o jogo já está resolvido. Esse é o estilo de jogo da equipe, tá bom? Historicamente falando, quando eles se enfrentam, o Liverpool leva um pouco realmente a melhor, né? A gente teve uma vitória do West Ham aqui em 2021 e depois, olha, faz tempo, hein? Depois vai demorar um pouquinho aqui em 2016. Quando a gente filtra para Anfield, aí a gente já tem uma quantidade de vitórias do Liverpool em sequência muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias por um gol de diferença. 1, 2, 3, 4 vezes. E aí 4-0 e 4-1, tá? Então os últimos jogos que o Liverpool fez contra o West Ham em casa foram vitórias apertadas por um gol de diferença. Então muito cuidado para você que já vem ali
entusiasmado com uma possibilidade de handicap asiático, tá? Não puxaria tanto essa corda assim. Se você é trader, desde que o West Ham não esteja criando contra-ataque, vale ficar de olho nesse back Liverpool no primeiro tempo, tá? O Liverpool não pode ceder tanto espaço para contra-ataque e não pode errar nessa construção da jogada. Errar é passe ali na área de construção, vai gerar para o West Ham jogadas em velocidade verticais que vão gerar perigo para o Liverpool, tá? E o Liverpool tem saído atrás do placar com frequência. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Liverpool, acredito nela, mas não com essa cotação. O risco que você vai correr com o Liverpool enfrentando um adversário que sabe jogar defensivamente, que vai provavelmente tentar te punir no contra-ataque, é alto. Então, por mais que o Liverpool esteja num bom momento, eu prefiro esperar uma valorização. Essa valorização ela pode acontecer por meio de uma dificuldade do Liverpool em marcar ou por meio do Liverpool atrás do placar, né? Mas cuidado, nem todo dia o Liverpool vai virar o jogo. Então, se você não tá no mercado, o West Ham fez o primeiro gol, o que vai te levar pro mercado? É só o fato do Liverpool estar perdendo? Não. Como diria nosso querido Gabigol, nem todo dia tem pão quentinho. Verifica se o Liverpool, quando estiver perdendo, se esse cenário acontecer, se o Liverpool tá pressionando. E muito cuidado, porque o West Ham, quando tem uma equipe o pressionando, ele vai contra-atacar, tá bom? Então só se expõe numa dupla chance do Liverpool caso ele esteja perdendo, se o Liverpool estiver demonstrando que sabe o que está fazendo. E o outro cenário é o Liverpool com dificuldade de marcar, com essa cotação valorizando, lá para o final do primeiro tempo, início do segundo, você continua vendo o Liverpool muito forte. Dá para pensar nesse Liverpool empate anula ou numa vitória seca do Liverpool, tá? Mas cautela. As últimas vitórias, principalmente as últimas 4, foram por um gol de diferença apenas nesse confronto, principalmente do Liverpool dentro de casa. Às 10h30 agora na Alemanha, o Leverkusen enfrenta o Heidenheim. O Leverkusen é o líder do campeonato alemão, pelo menos até o Bayern de Munique enfrentar o Bochum. Tô gravando um pouquinho antes desse jogo do Bochum começar com o Bayern, tá? Mas até o momento o Leverkusen é líder e merecidamente líder com um empate e 3 vitórias. Esse empate foi contra o Bayern de Munique. O Heidenheim conseguiu sua primeira vitória na competição. O atual campeão da segunda divisão, Heidenheim, venceu o Werder Bremen por 4-2. Fez 2-0, tomou o empate e conseguiu fazer o 3-2 e o 4-2, espantando ali aquela possibilidade de derrota de novo, mesmo tendo começado com uma vantagem grande no placar, assim como foi contra o Hoffenheim. O Leverkusen é muito favorito e não podia ser diferente, porque o Leverkusen, nesse momento da temporada, é um dos melhores times da competição. Muito bem treinado pelo Xabi Alonso, vem de uma goleada aplicada agora contra o BK Häcken na Europa League, uma equipe muito forte e sólida propondo o jogo, o Boniface jogando muito bem lá na frente, o Florian Wirtz também, depois que voltou de lesão, tá muito bem. Mesmo perdendo o Moussa Diaby, o Leverkusen continua muito sólido, tá? Gosto muito de pensar nessa vitória do Leverkusen, porém com essa cotação um pouco mais arriscada. O estilo de jogo do Heidenheim fora de casa, ele não é um estilo de jogo tão agressivo, a não ser que ele sinta que o adversário está começando a dar mole, como foi o caso do Dortmund. O Dortmund abriu 2-0, o Heidenheim percebeu, opa, acho que dá para avançar. Foi avançando e conseguiu empatar o jogo, né? O Leverkusen, ele costuma fazer o gol e continuar em cima. Então, para o Heidenheim conseguir sair dessa pressão, ele vai ter que se expor e o Leverkusen pode aproveitar essas oportunidades, tá? Se você é um trader, dá para pensar nesse back favorito ao primeiro tempo no Leverkusen, porém, eu preciso de um Heidenheim contido nos contra-ataques. O Heidenheim é fraco, mas não é bobo. Então, se o Leverkusen estiver permitindo demais esse contra-ataque do Heidenheim, eu ficaria de fora. Caso contrário, dá para ficar de olho sim nesse back favorito, até porque a marcação-pressão do Leverkusen, e a gente viu isso contra o Bayern, é chata demais e vai atrapalhar o adversário. Se você é Panther, acredito numa vitória do Leverkusen, mas eu não posso te indicar essa vitória com essa cotação. Não posso, por mais que eu acredite muito, tá? Eu prefiro esperar uma valorização. O Leverkusen com dificuldade, não conseguiu marcar no primeiro tempo, dá para olhar no segundo. Ou pensar no mercado de gols, tá? Como o Heidenheim já sentiu o gosto da vitória, agora é provável que ele venha para cima, e eu gosto de pensar nesse over 2,5 com uma cotação valorizada. Isso aqui não é odd para trabalhar o 2,5, jamais, tá? E não... Aliás, o ambas marcas eu até duvido um pouquinho, porque o Leverkusen é um time, cara, que não costuma ceder tanta oportunidade, mas pode acontecer também, tá? Pode acontecer. Se o Heidenheim estiver na frente do placar, vale ficar de olho nessa recuperação de resultado do Leverkusen, mas o Heidenheim não é bobo. Então, situações onde eu tenho uma equipe na frente do placar e essa mesma equipe, ela quer contra-atacar, é sempre uma situação de risco para match odds e passa a ser um cenário bom para gol, tá? Então, eu fecharia com esse 2,5 com uma cotação valorizada. De preferência ali até os 30 do primeiro tempo sem sair gol, e aí saindo do primeiro gol pode ser interessante. Jogo para ficar de olho no ao vivo, tá? Eu vou fazer esse jogo, se você quiser me acompanhar, o link do Telegram tá aqui embaixo. Se a gente encontrar alguma oportunidade de espaços para gols, eu comento com vocês, né? Pra gente poder ter essa leitura junto. Mas é um jogo que eu acredito sim nessa possível vitória do Leverkusen, e se o Heidenheim não se cuidar, né, pode até ser por mais de um gol de diferença. Vamos ver. Às 16 horas no Morumbi, o São Paulo define a Copa do Brasil com o Flamengo no jogo da volta. Primeiro jogo, como a gente já falou, 1-0 para o São Paulo no Maracanã, gol do Caleri, e o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo se quiser levar a partida para os pênaltis por um gol de diferença ou por 2 gols de diferença para ser campeão, e o São Paulo não precisa vencer
basta um empate. Se vencer, obviamente, melhor ainda para a torcida tricolor paulista. 2,38 para o São Paulo em casa, 3 para o Flamengo fora. O Flamengo fez uma péssima partida no jogo de ida. São Paulo marcando muito, muito bem. O Flamengo com muita dificuldade criativa e isso reflete na falta do Jorge Arrascaeta, né? O Flamengo colocou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique no ataque. Sinceramente, com os três ali, você tem buraco no meio-campo, né? Porque um dos três não marca, né? Principalmente o Gabigol não marca tanto. Você tem um buraco no meio-campo, principalmente um buraco do lado esquerdo nas costas do Gabigol, esquerdo no caso do ataque do São Paulo, é onde o São Paulo passeou ali com o Caio Paulista, aproveitando muito, muito, muito bem essas costas do Wesley e principalmente do Gabigol, que tinha um buraco ali. E faltou quem? Faltou um jogador de criação para enfiar essa bola pro Pedro, pro Gabigol e pro Bruno Henrique, e esse jogador é o Arrascaeta. E o Arrascaeta é cotado para jogar nessa partida de volta alguns minutos. É um jogador que ainda está lesionado, não está 100% recuperado e vai para o sacrifício tentar ajudar o Flamengo. E isso é um problema, pode ser uma vantagem para o São Paulo ou uma desvantagem, né? Enquanto o Arrascaeta estiver em campo é sempre um perigo, né? O Arrascaeta é um cara que tem um nível técnico gigantesco, um dos melhores aqui no Brasil. Porém, como não está tão bem fisicamente, ele pode dificultar ainda mais a equipe do Flamengo, porque ele pode tentar jogar, pode não dar tão certo assim e ele pode ter que sair logo em seguida, né? Esse é o problema de você levar um jogador no sacrifício. Você gasta uma alteração e perde um dos principais jogadores logo no início. Pode acontecer, né? Então eu não sei quantos minutos vai jogar o Arrascaeta, não sei de fato se ele vai entrar no primeiro ou no segundo tempo, mas é fato que se ele entrar, ele vai ajudar sim alguma coisa aqui o Flamengo. O São Paulo não precisa da vitória, diferente do jogo que fez contra o time do Corinthians na volta da Copa do Brasil, onde ele precisava vencer já que ele tinha perdido o primeiro jogo. Nesse momento o São Paulo não precisa ser tão agressivo, ele pode ser agressivo nos contra-ataques, então dificilmente você vai ver um São Paulo amassando o primeiro tempo como fez contra o Corinthians. Contra o Corinthians foi um massacre no início do primeiro tempo, até porque o Corinthians se comportou de uma maneira muito mais compactada, mas tentando fazer ligação direta do Cássio para o Yuri Alberto, não deu certo. O São Paulo recuperava e bombardeava com finalização de fora da área do Lucas, do Wellington Rato, e obviamente o São Paulo não deve jogar assim tão agressivo contra o Flamengo, porque a necessidade é do Flamengo. Então eu imagino que o Dorival deva armar muito bem defensivamente o time para jogar no contra-ataque, até porque com o Flamengo nervoso, precisando do resultado, a chance de errar é muito grande. Lembra do jogo do Flamengo em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Atlético Paranaense? O Flamengo era favorito. Começou a subir as suas linhas para poder construir jogada. Ali, na linha alta, já no campo ofensivo, começou a errar passe. E o que o time do São Paulo vai tentar fazer? Pressionar o portador da bola ou interceptar a bola e já deixar o jogo fluir de uma maneira mais rápida, pegando o Flamengo, tendo que correr para trás, como a gente fala, né? Tentando fazer uma transição defensiva, e essa transição defensiva do Flamengo é bem ruim, e aí o São Paulo ter campo para poder contra-atacar. Esse é o cenário que eu imagino, mas não necessariamente é um jogo over, porque tem toda a pressão emocional. O São Paulo nunca ganhou essa competição, o estádio vai estar completamente lotado, São Paulino, que vai fazer muito barulho, e isso é bom pra caramba pro São Paulo, ruim pro Flamengo, mas isso aí é o cenário do jogo que vai dizer. São Paulo pode se sentir pressionado, São Paulo pode ficar talvez um pouco mais nervoso, né? Perde gol daqui, o Flamengo começa a chegar muito, e isso pode obviamente mexer um pouco com o emocional da equipe, ao ponto de São Paulo talvez tentar segurar o empate, ou fazer o primeiro gol e tentar segurar. Então não necessariamente, tem um mosquito aqui, não sei se ele quer me dizer alguma coisa, não sei, acho que não. Então não, tá passando aí, enfim, acho que ele queria me dizer alguma coisa. Será que eu tô indo errado nessa análise? Será que é um jogo over? Não sei, mas sinceramente eu não tô vendo esse jogo assim com tanta cara de gols no início, tá? Porque a gente tem mania de pegar um jogo mata-mata no jogo da volta, o primeiro jogo foi desempatado, então o jogo da volta é pra gols. Sinceramente, existe uma necessidade do Flamengo se expor por aqui, mas eu acho que o São Paulo vai jogar com a cabeça, tá? Vai jogar com a mentalidade e vai tentar ir minando ali o Flamengo até encontrar os espaços certos para poder contra-atacar. Sim, é um jogo que pode acabar sendo um jogo pra gols, de vários gols, mas é um jogo muito pegado, que vale demais, financeiramente vale muito. Pro São Paulo, então, nem se fala, né? São Paulo nunca ganhou a competição, então ele sabe que o importante aqui é ser campeão. Ninguém vai lembrar de como é que foi o jogo. Ninguém quer saber se o São Paulo empatou 1-1, se empatou 0-0, se ganhou nos pênaltis. O São Paulino quer ser campeão, tá? Ninguém lembra do segundo colocado. Isso é balela. Ninguém vai lembrar. Mas o Flamengo fez um estupendo jogo, o melhor jogo da era, o melhor jogo com o São Paulo. Foi vice-campeão? Não interessa. Ninguém vai querer saber. Então, o importante aqui pro São Paulo é o título. E o Flamengo vai ter que ir pra cima, e o São Paulo provavelmente vai ter espaço aqui pra contra-atacar. Mas até então, né, pelo menos no início, eu não vejo um jogo assim pra gol. Eu não iria nesse cenário tão afoito assim. Pra você que é trader, a gente pode olhar primeiro aqui a questão de estatística. O São Paulo foi o primeiro a marcar em 42% dos jogos
em casa. Isso aqui é Campeonato Brasileiro, tá? Onde o São Paulo vai muito bem. A gente não utilizou o PDF de apoio no jogo de ida, porque o São Paulo fora de casa vai muito mal no Brasileiro. Mas dentro de casa, o São Paulo é muito bom. Então acho que a gente pode sim utilizar isso daqui. O Flamengo também é um dos melhores visitantes da competição. O Flamengo saiu na frente um pouquinho mais do que o São Paulo, né? O São Paulo falhou praticamente na mesma quantidade em marcar, só que o Flamengo sofre mais gols, né? Sofreu quase 10 gols a mais do que o São Paulo. Esse tipo de situação é ruim para o Flamengo. O Flamengo sim tem iniciativa, mas o São Paulo também tem quase a mesma. As duas equipes marcam a mesma quantidade de gol praticamente, só que o Flamengo sofre mais. E aqui para o Flamengo sofrer mais gol do que marcar é vice-campeonato, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Em relação a gols marcados, a média dos dois é muito parecida, só que como eu falei, o Flamengo tem uma média maior do que 1,5 gol por jogo sofrido. O primeiro tempo não tem tanto destaque assim das duas equipes. O Flamengo perde um pouco menos, mas também vence um pouco menos, só que marca quase o dobro de gols a mais, né? Já o segundo tempo, o Flamengo sofre muito mais gols do que no primeiro tempo. E o São Paulo melhora muito nesse quesito vitória, redução do número de derrotas e aumento do poderio ofensivo. O Flamengo tem uma excelente bola aérea, mas faz tempo que isso daí não aparece, viu? Faz tempo que o Flamengo não marca um gol de cabeça, faz tempo que o Flamengo não marca um gol de escanteio, de bola parada. Então, o São Paulo, né, se tiver que lidar com esse tipo de situação, de um Flamengo talvez perdendo por 1-0, né, de novo, e o Flamengo alçando bola na área, o São Paulo acho que vai saber lidar com esse tipo de situação. Claro, é um risco, porque o Bruno Henrique na área para cabecear é um cara muito alto, e isso pode sim complicar um pouco a vida, mas o São Paulo não tem tomado tantos gols nesse fundamento, pode ser que não sofra tanto, mas é só uma hipótese, tá? O Flamengo marcou bastante de fora da área nesse Campeonato Brasileiro. E aí, óbvio, a gente tá falando de Copa do Brasil, mas é um cenário também cabível. Um São Paulo compactado, tirando os espaços, vai obrigar o Flamengo a tentar finalizar de fora. O Flamengo conseguiu marcar nesse fundamento. Acho que o último gol de fora da área do Flamengo foi do Gerson contra o Curitiba, né? No último lance do jogo, mas pode ser uma arma aqui também pro time do Flamengo. Mas o São Paulo também finaliza bem de fora da área. Eu não sei quem vai ser o goleiro do Flamengo, né? Pra testar aqui essa questão de finalização de fora da área. Se for o Rossi, acho que o Rossi me passou um pouco mais de confiança contra o Goiás. Mas enfim, o Goiás também não foi uma balança também muito boa, porque o Goiás também não finalizou tanto no gol. Então, se você é trader, acho que é um bom jogo para correção de preço. Inicialmente, a gente deve ter um Flamengo tentando tomar mais atitude e um São Paulo sendo agressivo no contra-ataque, tá? Se esses contra-ataques estiverem sendo frequentes, se for um jogo de trocação de posse de bola, onde você não consegue identificar qual é a melhor equipe em campo, não é um jogo para trabalhar match odds, resultado final, tá? Você só trabalha aqui correção de preço se você conseguir claramente identificar um melhor momento de uma equipe no jogo. Isso provavelmente, essa troca de superioridade vai acontecer, tá? Aí dá tempo de você fechar a posição. Se você é Panther, apesar de não acreditar num jogo tão aberto assim, porque eu acho que o São Paulo vem também para não sofrer gols, para tentar não oferecer chance ao Flamengo, eu acredito numa possibilidade de over 1,5, tá? Porque se o Flamengo fizer o primeiro gol, o São Paulo, com o apoio da torcida, vai querer fazer um gol para poder ganhar o título, né? No empate, no caso, é do São Paulo. Se o São Paulo fizer o primeiro gol, o over 1,5 fica ainda melhor, porque aí você tem um Flamengo que tá com 2 gols de vantagem, que vai ter que virar o jogo, que vai se expor ainda mais, e um Flamengo na transição defensiva que é muito ruim, vai ceder espaço para o São Paulo poder contra-atacar. Então eu gosto de pensar nesse cenário de over 1,5. Só que, como é uma expectativa de jogo ainda um pouco mais truncado, esse over 1,5 tem condição de valorizar. Então você pode pegar ele com uma cotação ainda mais alta, próximo de 2, quem sabe, para valer o seu risco, tá bom? O melhor dos mundos, o melhor cenário dos mundos para trabalhar a favor de gols é o São Paulo na frente, onde o São Paulo pode contra-atacar, tá? Mas pelo fato do São Paulo ter o apoio da torcida, mesmo que o Flamengo faça o primeiro gol, é provável que a gente veja um São Paulo assim como foi o Flamengo no jogo de ida, né? O São Paulo tentando pressionar o Flamengo para tentar buscar um gol também. Então eu acho que esse over 1,5 tá de bom tamanho. A gente nem puxa muito a corda, nem pensa também num jogo antes, tá? Acho que um over 1,5 é um cenário interessante. Bom, pra gente finalizar esse domingo, vou falar sobre os jogos extras para você complementar na sua grade de trabalho. Já pedi para você deixar o like no vídeo para me ajudar, para o YouTube entender que é um conteúdo legal e para ele divulgar para novas pessoas. E se você não é inscrito no canal, mais de 40% das pessoas não são, fica o convite para você se inscrever, é muito importante. Beleza? Vai ser um prazer ter você por aqui. Já que você não vai acordar cedo, 7h30 da manhã, ou alguns de vocês vão, a gente já falou do Inter, já falou do Leverkusen, temos o Rangers contra o Motherwell, a querida mãe boa, 1,25 a cotação. É favorito? É, mas cuidado, tem mais ponto do que o Rangers por aqui. Então começou com uma melhor campanha, enfim, mas é favorito. O Newcastle também é bem favorito contra o Sheffield. O Sheffield não conseguiu nenhuma vitória ainda no campeonato. O Newcastle demorou a conseguir a sua primeira, mas conseguiu. Também conseguiu um bom resultado contra o Milan agora na Liga dos Campeões. Na Polônia, o Legia Varsóvia também é um grande favorito por aqui. Tá com quase 100% de aproveitamento, né? Dentro de casa tem 100% de aproveitamento. Dá para ficar de olho por aqui também, 12h30. O Benfica, às 2 horas, enfrenta o Portimonense. Uma cotação também de grande favorito
favoritismo aqui. E às 2 horas o Fenerbahçe enfrenta o Alanyaspor. Cuidado, tá? Os últimos jogos entre eles foram todas vitórias do Fener, pelo menos os últimos 4, mas é um jogo com uma tendência maior de gols, do Fener também tomar gols por aqui, cautela. Dos favoritos que podem se complicar, já falamos do Arsenal, não dá para deixar de fora o Chelsea, que não tá jogando nada, né? E o Aston Villa é um time chato, que pode complicar a vida do Arsenal por aqui. Já falamos do Liverpool, temos o Napoli, que vai enfrentar o Bolonha. O Bolonha é um time cascudo, que tem uma defesa sólida, né? Um time chato, que pode complicar a vida do Napoli. O Napoli trocou de treinador e já começou a mostrar um pouquinho de queda. Então, cautela. PSG e Marseille. O PSG, enquanto ele não começar a dar liga, não vale a pena. É um time que faz muita firula lá na frente do placar. Vem de uma derrota em casa agora contra a equipe do Nice. Venceu o Dortmund, tudo bem, na Liga dos Campeões, que é a competição que importa para ele. Mas eu não gosto muito do PSG no francês. E às 16h30 tem um Braga enfrentando o Boa Vista, que é atualmente o líder do campeonato, Boa Vista, tá? Muita cautela. O Boa Vista em casa é bem melhor do que o Boa Vista fora de casa, mas ainda assim tá com 100% de aproveitamento fora o Boa Vista, e o Braga pode sim se complicar, tá? Tendências de gols, já falamos do Fortuna com o Hannover, temos o Holstein-Kiel com o Hertha Berlim, também na minha opinião um bom jogo para ficar de olho aqui, 2,5, no ambas marcam. Kaiserslautern e Hansa Rostock, o Kaiserslautern sempre gosta de oferecer jogos pirotécnicos pra gente. Ajax e Feyenoord, um clássico aqui da Holanda, que ultimamente também costuma ter várias oportunidades de gols, 2-1, 3-2, 1-1, 3-2, 2-0, também é um jogo bom. Brighton e Bournemouth, o Brighton depois de passar uma vergonha contra o AEK, eu não vou dizer vergonha, mas os gols do AEK vieram assim, situações de bola parada, um contra-ataque. Então me parece que o Brighton ainda falta um pouquinho de cancha, um pouquinho de maturidade. Então é um time, então é uma equipe que eu ainda prefiro olhar mais para gols do que para trabalhar a favor. Tá? Então, muita cautela. Bodo Glimt também é sempre um time muito bom para gols, apesar de ter ficado em 0-0 com o Lugano da Suíça agora na competição da UEFA, e o time do Messi, né? O Messi saiu lesionado. Ele, se eu não me engano, e o Alba. Mas ainda assim, o time do Messi, que eu gosto de chamar assim, né? Ele tem bastante jogadores ali na frente que criam bastante perigo, então eu acho que é um jogo interessante para você ficar de olho aqui numa situação de gol. Além disso, jogos para correções de preço, temos Frankfurt e Freiburg, 12h30, jogo bem parelho. O Frankfurt não tá jogando bem nessa temporada, vem de 3 empates seguidos. Torino e Roma, a Roma vem de uma goleada para cima do Empoli, mas aí batendo o Empoli todo mundo tá batendo. E o Torino, com a chegada do Zapata, agora tá bem agressivo, hein? Vem de 3-0 o último jogo, que ganhou para cima do Salernitana, da Salernitana. Então é mais um jogo bom aqui. Já falamos do São Paulo com o Flamengo, Atlético de Madrid e Real Madrid, jogo duríssimo, né? Muito duríssimo. 1-1 o último jogo, 3-1 pro Real, 2-1 pro Real, 1-0 para o Atlético de Madrid, 2-0 para o Real. Um derby, né, de Madrid. Então, cautela, tem muita rivalidade e pode ser um bom jogo para cartões, apesar de eu não entender tanto desse mercado. E o jogo extra, um Atalanta e Cagliari. A Atalanta foi uma equipe que eu escanteei um pouquinho. Depois de tantas perdas de jogadores, foi saindo o Zapata, foi saindo o Papo Gomes. Então, foi uma equipe que eu deixei um pouco de lado. E vai enfrentar um Cagliari que não venceu ainda na competição, mas é um time bem tinhoso, né? Então, dá para completar a sua grade isso daqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, pela tua boa vontade de me assistir até aqui nesse episódio longo de Game of Thrones. Espero que seja um bom domingo para você. Juízo, gestão de banco, e a gente se vê na segunda-feira.